Então, nós vamos começar o nosso culto. Quero dar as boas-vindas a todos que aqui estão, que vieram. Os que não vieram, Deus abençoe também onde estiverem. Eu quero dizer aos irmãos que esse culto, esse do dia domingo que vem, provavelmente, dia domingo que vem, com certeza, mas provavelmente seremos esses 2 domingos, né, se Deus quiser, se a pandemia der uma trégua, né, e a gente puder voltar, serão só esses 2 domingos, né? Então, nós vamos começar com o prelúdio. Enquanto nós estivermos ouvindo o prelúdio, peço, irmãos, que fechem os olhos, façamos uma oração nesse momento, pedindo a Deus pelas pessoas que perderam entes queridos, né? Várias pessoas, o próprio Joel perdeu um parente, né, Joel? Esses dias. Nós também, indiretamente, né, perdemos uma pessoa que é meio parente do Vinícius, né? Porque é tia da esposa do Vinícius, muita amiga nossa também. Nós tivemos a oportunidade de convivermos quando estivemos lá nos Estados Unidos com ele morreu. E enfim, outras situações. Tem também um amigo meu, semana passada, na reunião de oração, que está, é um rapaz jovem ainda, de 20 e poucos anos, que está com coronavírus, e a situação dele é preocupante também. E outros casos, né? Vamos, então, nesse momento, fazer uma oração durante o prelúdio, para nós iniciarmos o culto orando ao Senhor. Vou pedir ao Anderson, reverendo Anderson, para fazer essa oração, fazer essa leitura, aliás, leitura de João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos ter uma oração de adoração nesse momento. Eu vou pedir a Mariane para fazer essa oração. Oremos. Pai amado, Pai querido, ó Deus, obrigada, Senhor, por esses instantes que estamos tendo, ó Deus, em Tua presença, ó Pai, porque o Senhor é digno, Senhor, de estarmos, Senhor, nesse momento, Senhor, reunidos, Senhor, para Te cultuar, ó Deus, um Deus tão amoroso, Senhor, tão presente, ó Deus, e que está ao nosso lado, seja qual for a situação, nós podemos ver a Tua boa mão, ó Deus, sobre nós, Senhor, essa mão de poder, Senhor, que nos protege, ó Deus, das circunstâncias que temos vivido, ó Deus. Nós sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre todos os homens, ó Deus, e que está acima, Senhor, de tudo, ó Deus, e de todos, ó Deus. És o nosso Deus, Senhor, aquele em quem nós podemos confiar, Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor, temos a certeza de que Tu sabes, ó Deus, tudo que tem acontecido, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, ó Pai, por tudo, ó Deus. Pelo sustento de todos os dias, Senhor, por termos, Senhor, uma casa para nos aconchegar, ó Deus. Para estarmos, Senhor, seguros dentro dela, ó Deus. Obrigada por isso, pelos instantes que temos passado, Senhor,
embora alguns, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que tem sofrido mais do que outros, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem sido glorificado, Senhor, em tudo, ó Deus, porque nada passa, Senhor, sem a tua vontade, Deus. Não é a dos homens, Senhor, mas sim a tua, Deus, que prevalece, Senhor, sobre a tua criação, Senhor. Tu és um Deus criador, Senhor, um Deus que levanta, Senhor, o sol todos os dias, desce ele, ó Pai, e logo vem a lua, Senhor. E é tão bonito nós vermos, Senhor, que o ciclo da vida, Senhor, continua, Senhor, o teu propósito sobre todos nós continua, Deus, e nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, pelo teu amor, ó Deus, que é infinito, que nós não conseguimos nem entender, Senhor, mas nós almejamos tê-lo, ó Deus, em nossos corações, ó Deus. Obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém. Amém. O hino 144 é o hino que nós vamos estar agora adorando ao Senhor, cantando. O texto que vamos ler está em João 1, de 5 a 10. E a palavra de Deus nos fala assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nesse momento, nós vamos orar. Como o texto nos motiva a pensarmos nos nossos pecados que cometemos todo instante, e nós pecamos realmente. O apóstolo Paulo cita como exemplo ele mesmo, que ele disse que ele é um dos principais pecadores. E quem somos nós, né, para sermos melhores do que o apóstolo Paulo? Ou até do próprio apóstolo João, que se coloca, né, nessa mensagem, dizendo que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós somos mentirosos. Já estamos pecando, portanto. Então vamos orar. Eu também gostaria que os irmãos orassem nesse momento, nessa oração silenciosa também. Como já começamos a orar no começo do culto, mas agora oramos especificamente pelo nosso querido Joel Pai, né? Que perdeu a irmã dele essa semana. E também orar pela Cristina, minha nora, e a família dela também, que perdeu o tio dela anteontem. E orar também por outras pessoas que estão enfermas. A Dona Maria José tem andado muito triste. A última vez que eu falei com ela, orei com ela e tudo, ela ficou muito feliz, mas ela demonstra estar muito triste com a situação que ela está vivendo. Orar pelo César também, né? O César é irmão do Mauro, orar pelo Mauro, orar também pelo Aldirá. O Aldirá está internado também, e a Zelícia tem sempre dito que a situação dele é muito preocupante. Orar também por essa situação de pandemia que todos nós estamos vivendo, né? Pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, né? Enfim. Então vamos, nesse momento de oração, lembrar desses pedidos, e depois eu mesmo quebro o silêncio. Senhor Jesus, nós estamos aqui, nesse momento, ó Deus, tal qual aquela multidão que seguia a Ti, Senhor, naquelas estradas da Palestina, Deus. E assim como eles, ó Deus, nós estamos também carentes, necessitados, ó Deus, sofrendo, Senhor. E nós nos lembramos, Pai, da Tua paciência com cada um daqueles, do Teu amor, ó Deus, da Tua providência, Senhor, e da Tua salvação, Senhor. Nós nos lembramos, Senhor, que Tu não medias esforços, ó Deus, para que todos fossem atendidos por Ti, Senhor.
até nas necessidades físicas, ó Deus, da fome e de outras necessidades, Pai, Tu sempre os abençoava, Senhor, trazendo-lhes alento, trazendo-lhes cura, Senhor, esperança e salvação. Nós agradecemos, Pai, porque assim como eles, Pai, nós podemos ser alcançados, ó Deus, pela Tua misericórdia. Senhor, consola os corações daqueles, ó Deus, irmãos e amigos, ó Deus, que perderam entes queridos, ó Deus. Preenche, Senhor, o vazio, Senhor, e dá-lhes entendimento, ó Deus, de que Tu nunca não nos abandonas, ó Deus. Ó Pai, abençoa, Senhor, as famílias que estão enlutadas, ó Deus, pela perda de entes queridos, ó Deus, por esta doença que assola a humanidade, Senhor. São milhares e milhares de famílias, Pai, que as mídias sociais, ó Deus, mostram todo os dias, Senhor, estarrecendo-nos, ó Deus, com essa situação. Mas nós cremos, ó Deus, no Teu poder. E nós sabemos, ó Deus, que nada passa, Senhor, diante de Ti, sem a Tua pessoa e sem, ó Deus, Tu estares, ó Deus, no controle de tudo. Por isso nós ficamos em paz também, Senhor, e Te pedimos que Tu nos abençoes. Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, Senhor, o seu conselho, a sua junta diaconal, os seus projetos, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, todas as sociedades da nossa igreja, adolescentes, ó Deus. Enfim, Senhor, abençoa todos nós. Nós precisamos de Ti. Fica conosco, Deus, nesse culto, na meditação da Tua palavra, e abençoa os irmãos que não puderam estar aqui conosco. Pedimos, Deus, estas bênçãos, não pelos nossos méritos, Pai, porque nós não os temos, mas pela graça salvadora, infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém. Vamos louvar agora, irmãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Essa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti.
ti, tu és tremendo. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante sua face. Salmos 18, versículo 6. Balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento.
da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, e dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. O texto está em Marcos, capítulo 12, de 41 a 44. A palavra de Deus assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chegando os seus discípulos, disseram-lhes, e chegando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Nós vamos agora agradecer a Deus pelas ofertas e pelos dízimos. E eu gostaria muito de ter um diácono aqui para agradecer, mas eu não estou vendo nenhum diácono aqui para fazer esse papel que é próprio da junta diaconal. E eu vou, então, eu mesmo orar. Senhor, obrigado, Deus, pelas ofertas que o teu povo tem trazido, Senhor. Obrigado pela fidelidade dos teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque tu tens sustentado, Senhor, a cada um de nós de tal maneira, Senhor, que não sentimos falta, muito pelo contrário, Deus. Podemos ajudar aqueles que precisam. Senhor, conscientiza-nos, ó Deus, da necessidade que nós temos, Pai, não tu, porque tu tens todo o poder nas tuas mãos. Nós sim temos necessidade, Pai, de atender, ó Deus, o teu chamado, Senhor, a tua ordem de sustentar a tua causa com as nossas ofertas. Abençoa, Senhor, os que contribuem, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que têm sido fiéis a ti, Senhor.
E aqueles que não têm contribuído de alguma forma, Senhor, também abençoa eles, Pai. Motiva-os, ó Deus, para que eles possam entender a grande bênção que é, Senhor, trazer as ofertas para que haja mantimento na tua casa. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos, então, nesse momento, fazer a leitura bíblica para a nossa meditação. O texto encontra-se no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 21. Que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, o texto diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre eles, ou sobre elas, Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: esse é o profeta Jesus, o Nazareno, o Jesus de Nazaré, da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em convite de salteadores. Na verdade, que eu não queria ler até aí, mas o texto estava aí, eu fui lendo até esse texto. Eu vou pedir uma oração, alguém que ore, pedindo a Deus a bênção sobre a mensagem, e logo em seguida nós vamos meditar nesse texto. Eu vou pedir, deixa eu ver quem, eu vou pedir ao presbítero Sancler. Será que ele está me ouvindo? Sim. Estou sim, pastor. Então, ora, Sancler, para Deus abençoar-nos nessa meditação. Oremos. Deus querido, Pai de amor, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque tu tens nos dado este privilégio de te cultuarmos, ó Deus, de louvarmos o teu nome, de poder agradecer a ti as bênçãos recebidas. Pedimos que o teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor, nos capacite a todo momento a te prestar um culto sincero e verdadeiro, Senhor, pois tu és Deus merecedor. E neste momento, Senhor, tão especial para as nossas vidas, pedimos que o teu Santo Espírito venha iluminar nossas mentes e corações para que tenhamos o pleno entendimento, Senhor, da mensagem que tu tens para nós nesta noite, Senhor. Pedimos que tu uses, ó Deus, teu servo pastor Josias, Senhor, para que ele seja instrumento de honra nas tuas mãos, Senhor, para
trazer a palavra de Ti para cada um de nós, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, no decorrer deste culto. Mais uma vez é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, irmãos, iniciando hoje a semana que é chamada Semana Santa. A Semana Santa é um dos acontecimentos mais importantes na cristandade. Só não é mais importante do que o Natal. Mas, infelizmente, como o Natal tem tido ultimamente uma ênfase muito grande pelo capitalismo, tem tido uma ênfase muito grande em comprar e dar presente, em algumas localidades a Semana Santa torna-se mais importante ainda, porque é uma comemoração, é uma reflexão sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação de Jesus. Então, inicia-se hoje, no chamado Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos tem muita importância. Eu me lembro de quando eu era criança, e até hoje nas cidades interiores, nas cidades mais do interior, as menores cidades, é comum você ver pessoas vindo da igreja na parte da manhã com ramos na mão, e às vezes eles fazem cerimônias também, fazem procissão, etc. E, portanto, é, na cultura cristã, uma data muito importante. Nesse texto, o texto que eu escolhi exatamente por dessa semana, início da Semana Santa que estamos vivendo, Domingo de Ramos, é exatamente o que aconteceu na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui nesse texto, Jesus dá uma lição muito boa a nós de planejamento, porque Jesus, cumprindo o que o profeta tinha dito, ele veio para Jerusalém na semana que precedia a sua crucificação, né? Aquela era a semana de preparação para o sacrifício dele. E ele, então, ele organiza tudo muito bem planejado. O mestre realmente dá uma lição de planejamento. Aliás, Jesus sempre nos dá lição de planejamento, né? Por exemplo, na Páscoa, na realização da Páscoa, ele vai organizar de tal maneira e orientar tudo. Parece que ele tinha um cronograma de tudo escrito direitinho. Manda o discípulo ir em tal lugar assim, assim. Ele fala que o homem ia estar com um cântaro, acompanharia o homem, chegava lá no cenáculo e perguntaria ao homem onde é que era, etc. Organizaria toda a Santa Ceia, toda a Páscoa, toda a Santa Ceia para comer com seus discípulos. Ou seja, Jesus tem um espírito de organização muito forte. Aliás, tem uma parte na Bíblia que ele fala que o construtor que vai fazer uma construção, se primeiramente ele não fizer um planejamento daquela construção, de quanto ele vai gastar para construir, de quanto tempo, quanto em dinheiro vai gastar, a construção certamente não sairá, não terá uma finalização boa. Então, nisso o mestre é muito cuidadoso. E aqui, então, voltando aqui à entrada triunfal, ele faz uma reunião, primeiramente, com seus discípulos e explica para eles. Já que eles estavam ansiosos pela vinda de Jerusalém, a expectativa deles e talvez a grande pergunta na mente deles é o que vai acontecer quando Jesus chegar em Jerusalém? Quando ele defrontar-se com os principais sacerdotes, com o rei, etc., o que vai acontecer? É muito provável que alguns deles estivessem esperando que essa entrada de Jesus em Jerusalém seria o início de uma revolução em que ele assumiria o poder e, finalmente, tornar-se o rei tanto esperado do povo de Israel. É muito comum alguns comentaristas terem essa opinião acerca da expectativa, da grande expectativa que estava na mente dos discípulos. Agora, isso dos discípulos que estavam, dos apóstolos, isso dos apóstolos que estavam o tempo todo com Jesus. Imagina os discípulos, aquela multidão de pessoas. Tanto assim que a mãe de Tiago e João, talvez por não compreender o real sentido do reino de Deus, ou do reino, né? Ela pede a Jesus que, quando ele estivesse no reino dele,
que um dos filhos dela ficasse à direita e outro à esquerda, ou seja, ela queria, no entender de alguns, ela queria uma aproximação muito forte dos filhos dela, uma espécie de proteção do rei, que seria Jesus, quando ele assumisse o poder. Alguns têm dito isso, e é muito provável que ela não tivesse entendido ainda. Mas Jesus, então, organiza tudo. Ele manda os discípulos irem na cidade, que é a cidade de Betânia, né, uma cidade próxima de Jerusalém, próxima também de Betfagé. Ele fala, vocês vão lá, e lá vocês vão encontrar uma jumenta com o jumentinho. E aí você desamarra a jumenta e traz os dois. E se alguém perguntar por que você está fazendo isso, você fala, é para o mestre. O mestre mandou pegar e depois vai ser devolvido. Segundo os historiadores, esse hábito era comum quando chegava uma pessoa importante, quando chegava um rei. Então, eles iam e pegavam alguma coisa emprestada para aquela cerimônia e depois devolvia as pessoas. Então, Jesus, muito organizado, falou com eles isso. Vocês vão lá, pegam o jumento, etc. Eles trouxeram o jumento e o profeta Zacarias e o profeta Isaías, fazendo menção disso, eles fazem questão, e aqui no texto também está escrito, o texto de Mateus está escrito, que era um jumento, um animal de carga. E aí eles trazem o jumento para que Jesus entrasse, diferentemente dos poderosos, dos reis, né? Dos reis que entravam nas carruagens, toda equipada, então em cavalos muito poderosos e bonitos. Jesus entra num jumento, que era um animal utilizado pelas pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, que não tinham dinheiro para comprar um animal de porte, comprava um jumento. Então, Jesus entra naquela situação de simplicidade. E aí, meus irmãos, o que acontece nessa entrada de Jesus em Jerusalém é uma demonstração da grande humildade que Jesus faz, porque enquanto lá em Zacarias 9:9 está escrito que o rei entraria montado num jumento, está escrito aqui, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, montado no jumentinho, cria de jumenta. O profeta faz questão de enfatizar a humildade de Jesus e, principalmente, enfatizar que o jumento é um animal que expressa humildade, visto que ele fala jumento, filha de jumenta. Por que será que o profeta faz questão de particularizar isso? É porque a jumenta, ela pode ter um cruzamento com um animal equino, por exemplo, e ao invés de sair um jumentinho fraizinho, baixinho, pequenininho, sai um burro, uma mula, animal forte. E aí, nesse caso, o cruzamento foi de jumento, filha de jumento. Eu me lembro lá na roça que o pessoal fazia assim, quando queria que a égua produzisse ou gerasse, né, um burro ou uma mula, ele botava ela para cruzar com o jumento. E aí, o cruzamento entre um jumento e uma égua, sai um burro forte, ou uma mula forte. Mas o cruzamento de um jumento com uma jumenta, sai um jumentinho, pequenininho, baixinho, tão simples e humilde como os pais, né? Então, o profeta faz questão de particularizar isso daqui para demonstrar que realmente a proposta é trazer esse rei num aspecto de humildade completa. E aí nós podemos comparar com Apocalipse 19:11, que o texto diz assim, e aí é muito interessante esse texto aqui, que ele fala assim, vi os céus abertos e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga
e peleja com justiça. Na volta de Jesus, certamente não vai acontecer dentro de um contexto de humildade. Jesus vai vir como rei, poderoso, juiz, aquele que julga. É isso que o texto está querendo dizer. Então, esse contraste aqui entre a humildade na entrada triunfal de Jerusalém e a volta de Jesus, poderoso rei montado em cavalo branco, como diz aqui o livro de Apocalipse, dá-nos a entender a proposta e por que ele faz isso. Então, nesse contexto, os discípulos que estavam ainda meio em dúvida, eles não compreendiam muito, mas a população daquelas pessoas que conheciam Jesus, que a grande parte deles já tinha sido alcançada pela cura, ou por alguns milagres que Jesus tinha feito, ou por familiares deles, ou por amigos deles, se empolgaram com a chegada de Jesus. E ele dizia, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. A palavra Hosana tem alguns sentidos diferentes. Pode ser louvor, aclamação, mas, segundo eu estive estudando, a palavra no hebraico, Hosana no hebraico, Shoshi Hanan, significa salva-nos. Então, dá-nos a impressão de que eles falavam Hosana, ou então, glória a Deus por esse que está vindo para nos salvar, para nos ajudar, ou seja, para nos tirar de uma situação sofredora que, ao longo de tantos anos, nós vimos sofrendo. Então, é uma expressão assim que dá a entender que eles, ao mesmo tempo, eles glorificavam, eles exaltavam, aclamavam a Cristo, mas também eles pediam mais ou menos que Senhor, salva-nos nesse momento. O Senhor veio para nos salvar. O Senhor é a nossa solução. E aí Jesus entra com aquela empolgação daquelas pessoas que cortavam ramos e jogavam na estrada. Alguns tiravam as suas próprias túnicas e jogavam para Jesus passar sobre eles, numa aclamação de um rei que merece realmente a compreensão, quer dizer, merece realmente o louvor de todos aqueles que estavam ali esperando. E aí ele entra. Quando Jesus entra na cidade, há aquele alvoroço na cidade, e as autoridades perguntavam, mas quem é esse? Quem é esse que está fazendo esse alvoroço todo, que as pessoas estão aclamando tanto? E aí eles diziam, não, esse é o Jesus Nazareno. Jesus Nazareno significa Jesus Nazareno, carpinteiro, aquele que não tem nenhum significado político, social, aquele que não tem nenhuma fama, o Jesus. Mas esse é o nosso rei. E aí, quando Jesus começa a pregar no templo e começa a interagir com as pessoas, começa a haver uma grande decepção, aos poucos, naquela sociedade que tinha aclamado Jesus. E as mesmas pessoas que aclamavam Hosana, Hosana, são aquelas que, no momento da crucificação, dizem crucifica-o, crucifica-o. Então, é uma mudança completamente, porque eles não entenderam o significado da vinda de Jesus e a razão por que Jesus estava ali. E eles, então, tiveram uma decepção muito grande com Cristo, e aí eles já não queriam mais apoiar Jesus, e no momento de escolher entre o rei e Jesus, ou seja, entre a proteção do rei diante de César, porque se o rei libertasse Jesus, os religiosos denunciariam o rei ou o governador, dizendo que ele estava contra César e estava apoiando Jesus, que era um político revolucionário que tinha chegado ali para tomar o poder. Então, eles disseram, crucifica-o, crucifica-o. Isso aconteceu porque eles realmente não entenderam a razão da vinda do Cristo e nem o que significava o reino de Deus na vida deles. É uma lição para nós, porque hoje nós vivemos um período de religião em que muitas pessoas correm para os templos, para os tabernáculos, para as religiões, ou por motivos de conveniência, por alguma conveniência própria, ou apenas por não entenderem realmente que o reino de Deus veio para
salvar aqueles que estão perdidos. O reino de Deus tem uma proposta de salvar a alma, não salvar apenas uma vida social, não apenas promover uma convivência saudável ou progresso nos negócios. Jesus veio morrer na cruz as pessoas que estão perdidas mesmo, de verdade. Quem tem a experiência, como nós, acho que a maioria de nós tem, de conviver com pessoas que estão completamente perdidas, que não têm nenhuma noção do que é o sacrifício de Cristo, de o que Jesus pode fazer para transformar a vida dela. Jesus veio, na verdade, para transformar a vida das pessoas. Jesus veio realmente para dar um novo rumo, mostrar às pessoas que esta vida aqui na Terra é uma vida cheia de dificuldades, etc., mas que, apesar disso, nós temos a salvação em Cristo que nos conduz a uma vida eterna, uma vida que dá sentido ao que vivemos aqui. O risco que nós corremos hoje em dia é isso, é de viver uma religião de cultura, uma religião que é apenas de conveniência, uma religião que agrada-nos. Enfim, é isso. Nós devemos, então, ter em mente que a chegada de Jesus na nossa vida é um hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Não é apenas para atender às nossas expectativas, mas para entender que ele veio para nos salvar, que ele veio para nos garantir uma vida eterna, que ele veio para mudar a nossa vida, mudar a direção da nossa vida. Assim, meus irmãos, e terminando essa meditação, nós queremos dizer que esse domingo de Ramos é um domingo que nos faz lembrar que Jesus veio para cumprir a promessa que já estava desde o Velho Testamento, os profetas diziam e profetizavam, que ele vinha para trazer a cidade de Jerusalém, a nova Sião, um destino, uma alegria, uma salvação, e mostrar a eles que o reino de Deus está aqui, diante de nós. O importante é entender a essência desse reino e qual realmente a natureza desse rei e aceitá-lo como Senhor da nossa vida. Assim, Deus nos abençoe, que nós possamos ter a consciência, diferentemente daqueles que cantavam Hosana, Hosana e depois crucificam, que nós possamos ser realmente servos de Jesus Cristo, seguidores dele, entender o sacrifício dele por nós. Amém. Bem, estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos ter uma oração final agora e a bênção apostólica. Alessandra, então, para orar. Você ora, Alessandra? Ora sim. Então, ora. Senhor Deus e Pai, ó Deus, obrigada, Deus, por esse momento de culto que tivemos, ó Deus, de louvor, de adoração, que ouvimos a Tua palavra, Deus. Obrigada por cada um que está aqui, ó Deus, por aqueles que estarão ouvindo esse culto depois, Senhor, eles estarão prestando culto a Ti, ó Deus. Te peço, Deus, pela vida de todos nós, aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, mas, ó Pai, te peço por todos nós, ó Deus, que o Senhor nos guarde, ó Deus, em nossos lares, mesmo agora não podendo estar presencialmente, ó Deus, que o Senhor nos proteja e nos guarde e nos livre de todo mal, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça infinita de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor eterno, bondoso de Deus, o nosso Criador, e que a alegria, a orientação, a companhia, o consolo e a proteção do Espírito Santo, nosso Consolador, estejam com os irmãos aqui ligados pela internet e com todos os irmãos em qualquer lugar do mundo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.